Graças a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder se alimentar da palavra, de poder buscar sempre uma direção e contar com a bênção do Senhor, que é muito importante na nossa vida, Eu tenho um recado de Deus para o seu coração. Depois, se você puder, prepare aí o copo com água, como nós temos feito, para que eu possa fazer uma oração, pedindo a Deus que consagre, que no momento que você tomar, que você receba a sua bênção. Lembrando que não é a água que vai transformar, que vai mudar, é o ato de fé. Quem faz milagre é o Senhor, nós temos falado isso, Então nós temos que firmar a nossa fé em Deus. Agora, irmãos, nós temos muitos exemplos na Bíblia que nós devemos seguir, Exemplos de homens e mulheres que venceram porque ouviram a Deus, Nós temos bons exemplos e maus exemplos também. Não somos obrigados, a seguir os maus exemplos. Não devemos fazer isso. Então, mas exemplos bons de bênçãos, de pessoas que venceram, nós temos muitos na Bíblia e é importante. Eu separei um aqui, talvez você conheça a história, Mas, como eu sempre tenho falado, não fique preso à história da Bíblia, tá bom? Porque Deus tem a revelação para cada momento da nossa vida, para cada necessidade nossa. Deus tem uma direção, uma estratégia para que possamos lutar e vencer. E aqui não foi diferente, Aqui em Gênesis capítulo 26, eu vou ler um pedaço aqui, uma parte, E aí eu vou explicando para vocês. Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, a Bíblia diz que havia uma fome na terra, E, logicamente, quando a gente está passando alguma necessidade, irmãos, a gente não consegue ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, A questão do Isaque, ele querer, tomar ali uma atitude de fazer algo, ou de buscar ajuda em algum lugar, isso é uma coisa que é uma coisa normal, podemos dizer assim. Agora, o problema é quando nós tomamos decisões fora da vontade de Deus, O que nós precisamos primeiramente, por mais difícil que esteja, é consultar a Deus, é buscar sempre a ajuda de Deus, porque Deus, Ele sabe o que faz, E a intenção do Isaque não era permanecer naquele lugar, até porque eles estavam passando necessidade naquele lugar. Então, ele precisava tomar uma atitude, uma decisão. E aí no versículo de número 2, diz assim, E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei a todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então, por que Deus falou para ele não desce no Egito? Provavelmente no Egito, eles não estavam passando a necessidade que nem, eles estavam passando ali em Gerar, Entenda bem. Então, a intenção dele era ir num lugar onde ele pudesse, se ver livre daquela situação, daquele problema, Mas nem sempre o que a gente pensa é o que verdadeiramente é. Às vezes nós pensamos que tem certas coisas que é bom a gente fazer, mas Deus tem algo muito melhor e muitas das vezes pode ser até uma armadilha, Nós podemos lembrar do Ló, Quem conhece um pouco a história sabe que o Abraão, quando ele sai da sua casa, deu debaixo de uma direção de Deus, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que eles, em determinado ponto, os pastores do Abraão com os pastores do Ló, começaram a se desentender, e o Abraão chega para o Ló e diz para ele, olha, não é bom que assim seja, a gente vai acabar brigando, já não está legal, e para que isso não aconteça entre nós, vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro, você escolhe, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que o Ló olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, e viu aquelas campinas, verdes, aqueles pastos, e ele disse, para lá que eu vou, e encheu os olhos dele. Só que era um lugar de pecado, É um lugar a qual, mais adiante, Deus, ele veio a destruir aquele lugar. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, irmãos, na hora do desespero, da necessidade, a gente, nossa intenção, melhor dizendo, é olhar para um rumo, para um lugar que a gente entende que é bom, e a gente muitas das vezes vai,
e às vezes vai sem consultar a Deus. E como eu disse, nem tudo que parece ser verdadeiramente é, né? E aí Deus, ele fala para o Isaac para ele permanecer naquela terra, né? Que Deus ia abençoá-lo. Agora, o Isaac, ele teve que confiar em Deus e teve que perseverar, irmãos. Porque, como eu disse, contar a história da Bíblia é fácil. Você vira a folha, você conta toda a história, né? E a gente não tem aquela dimensão, né? Muitas das vezes a gente não para pensar que depois que Deus falou para ele que Deus abençoaria naquela terra que Deus mostrou, né? Não foi naquele exato momento que ele prosperou, que ele foi abençoado. A Bíblia diz que ele teve que plantar ainda, irmãos. Você vê, estava passando necessidade, né? Período de fome, você imagina só. E aí Deus fala que ia ser com ele, né? Mas não para por aí. Porque no versículo de número 12, eu vou pular aqui uma parte para a gente não demorar, diz assim, ó: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus. Só que a gente sabe, irmãos, que leva um tempo depois que a gente planta, leva um tempo para se colher. E a gente não pode esquecer que eles estavam passando fome, eles estavam passando necessidade. Mas o Isaac confiou na palavra de Deus. Muitas das vezes a gente recebe uma palavra, entenda bem, você está vivendo uma situação contrária na sua vida, talvez uma luta, uma batalha, seja ela em qual área for, né? E nós que somos de Deus, né? A tendência é a gente buscar a direção em Deus. E se a gente buscar, a gente vai encontrar. A questão é que quando a gente busca uma direção de Deus, entenda bem, não é porque Deus disse que Ele é contigo, que Ele vai te abençoar, que a gente tem que cruzar os braços. Você vê que o Isaac, ele precisou plantar, então ele teve que plantar, mesmo naquele período de fome, ele teve que plantar, né, regar, cuidar, para chegar o dia de colher. Quer dizer, quanto tempo passou, né, para que ele pudesse colher daquele fruto? Mas a palavra se cumpriu. Então muitas das vezes nós desistimos, por quê? Porque muitas das vezes a gente busca em Deus uma direção, Deus dá. Só que como não acontece naquele momento que a gente deseja, então muitas das vezes a gente desiste. Já pensou se o Isaac não plantasse? Ele não ia colher. Ele precisou confiar e precisou também perseverar. Quem confia, persevera, porque crê que o milagre vai acontecer, né? E aí no versículo 13 diz assim: e engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Quer dizer, Deus prosperou ele de uma forma, e olha que estavam passando fome, né? Então, qual é o segredo, irmãos, para que Deus possa abençoar? É consultar a Deus e confiar e perseverar. Às vezes você já recebeu uma palavra, Deus já falou contigo através de alguém, através, né, da própria leitura da Bíblia, você ou na igreja, usando o pastor, né, ou uma situação, Deus já falou contigo, ficou muito claro que Ele não vai te abandonar, que você vai vencer. Só que muitas das vezes, irmãos, nós achamos que depois que a gente recebe, né, a instrução de Deus, a promessa de Deus, a gente tem que ficar esperando de braço cruzado. Não, a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Foi o que o Isaac fez. Ele podia dizer, não vou plantar, né, nós estamos passando fome, até que eu plante, até que chegue o dia de colher, até lá nós já morremos, porque é o que muita gente pensa. Se eu ficar esperando em Deus, né, eu vou morrer, aí que vai dar tudo errado, aí que eu não vou conseguir. E isso é uma enganação de Satanás, né? O diabo, ele engana as pessoas. Se você esperar, entrega o seu caminho, confia nele, que o mais ele fará, ele diz. É confiar no Senhor, ainda que as coisas não estejam do jeito que você gostaria que estivesse, porque não estava legal. E você vê que depois que Deus promete para o Isaac, né, ainda leva um tempo para que ele pudesse, para que ele viesse a colher, melhor dizendo, daquelas bênçãos, daquela promessa que Deus fez para ele. Ele precisou plantar. Você tem plantado? Você tem feito a sua parte? Você tem perseverado? Porque muitas das vezes nós jogamos tudo para cima, né? Nós não esperamos em Deus. Temos a palavra de Deus porque buscamos, mas não confiamos. E quando a gente não confia, a gente não persevera. Fica com essa palavra no teu coração, persevera, irmãos. Lute, se Deus te deu a palavra, então fica firme nela. Pastor, mas está demorando.
Deus é Deus que vai fazer a obra, Ele não é mentiroso. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma de suas promessas. Ele vai cumprir se você esperar em Deus, se você ficar firme. Fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar. Se você tem um copo com água aí, apresenta para Deus que nós vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti este copo com água, coloca nele a Tua virtude, o Teu poder. Que no momento que esta pessoa tomar desta água, que ela receba o milagre, a bênção, a vitória, em nome e para a glória do Senhor. Beba agora com fé desta água, toma posse da sua bênção. Graças a Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Creia, né, que esse Deus é poderoso para te dar a vitória. Irmãos, eu quero aqui, antes de terminar, né, passar para vocês alguns testemunhos de maravilhas, né, bênçãos que Deus tem feito no mundo afora, através da fidelidade do patrocinador da nossa igreja. Para vocês verem o quanto é importante abençoar a obra de Deus, patrocinar a obra de Deus. Olha quantas vidas que Deus tem alcançado, né? Rapidamente nós vamos ouvir esses testemunhos e eu já volto para a gente terminar em nome de Jesus. Aquele que conhece o amor de Deus e se torna uma nova criatura, tem prazer em contar os feitos do Altíssimo. Veja agora o que Deus tem operado em toda a terra. Graça e paz, Dr. Soares. Me chamo Maria Luca e sou da Romênia. Eu tenho passado por alguns problemas e ontem foi um dia muito complicado. Me senti depressiva, além disso, passei o dia todo chorando. Mas então, eu acessei sua página do Facebook e comecei a ver o programa Fala Amigo. As palavras que ouvi foram um enorme alimento espiritual. Era como se Deus tivesse tocado meu coração e abrindo os meus olhos para enxergar a verdade. Participei da água consagrada e sabe o que aconteceu? Fiquei curada, missionário. Não sinto mais vontade de chorar, pois a presença de Deus em mim é muito maior. Muito obrigada por sua ajuda. Olá, missionário. Eu moro em um país do Oriente Médio. Por questão de segurança, não posso dizer meu nome, mas posso falar com alegria o que Deus fez em minha vida. Tenho acompanhado os cultos do Show da Fé por meio da sua página no Facebook. E cada vez que faço isso, dou mais um passo rumo à vida eterna com Deus. Eu amo suas pregações, pois me fazem conhecer a verdade. Através disso, eu aceitei ao Senhor Jesus como meu Salvador. Por favor, continue com a sua missão de evangelizar o mundo. Muito obrigada, missionário. Não medimos esforços para pregar a palavra de Deus, pois temos a certeza que os perdidos serão achados, tocados e salvos. Faça você também parte desta linda obra. Meu patrocínio é de muitos anos, tá? Desde quando eu era solteiro ainda que eu sou patrocinador da obra de Deus. E é uma alegria, né? Eu fui alcançado através de televisão, a minha família foi alcançada através da televisão. Nós morávamos no sítio e nem ônibus tinha onde nós morávamos. Então nós fomos alcançados pela televisão. E como eu fui alcançado e foi bênção para minha família, hoje ser um patrocinador é levar a palavra para que outras famílias, outras pessoas também recebam a palavra e se convertam ao Senhor Jesus. Você acaba sendo fiel a Deus, grato a Ele por tudo que Ele tem feito, e Deus Ele nos retorna com bênçãos, com vitórias, suprindo, fazendo milagre em nossas vidas. Deus seja louvado. Com Cristo vencemos todas as batalhas. Aleluia! Graças a Deus, né? Tá vendo aí quantos testemunhos, irmãos, né? Como no caso daquela irmã da Romênia, o primeiro testemunho que ela disse que apresentou a água, né? E ela estava sofrendo com depressão, né? A Maria Luca, né? E ela tomou da água na fé e foi abençoado. Então toma posse da sua bênção, né? Assim, você que tomou desta água abençoada, você pode dividir com o seu familiar, com alguém que precisa de um milagre. Deus tem feito milagre aqui no Brasil e no mundo afora, tá? Continue sendo fiel a Deus. Você que já é patrocinador da obra, Deus te abençoe, que Deus multiplique esta obra aí, né? Você faz parte dela. E você que não é, se você sente a chamado, como diz o nosso missionário, né? Então nos procure aqui na igreja para que possamos, né, mostrar para você e explicar para você, melhor dizendo, né, o que você tem que fazer para se tornar um patrocinador da obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor em nome de Jesus.